Então vamos lá, vamos falar de orientação e suas alterações baseado no livro do famoso Dal Galarrundo. É esse aqui o nome dele? É esse mesmo, só para ver se não tinha errado. Então vamos lá. O que é orientação, certo? Orientação, como função cognitiva, é a capacidade da pessoa de se situar em relação ao tempo e ao espaço, certo? E isso vai ser desenvolvido melhor conforme o tempo passar aqui, eu for explicando alguns pontos, mas de começo a gente fica com essa definição. É a capacidade da pessoa navegar, se situar, se localizar em relação ao tempo e ao espaço. E para dar um exemplo, né, para não ficar uma coisa meio que avulsa aqui, essa definição, digamos que temos um indivíduo na orla de Santarém, né, que quer chegar na casa da mãe. No entanto, esse indivíduo ele acha que está na casa da tia, estando na orla de Santarém. Esse indivíduo vai conseguir chegar à casa da mãe? Não. Justamente porque as referências temporais e espaciais, principalmente espaciais da casa da mãe à casa da tia, são diferentes das relações da orla à casa da tia. Perdão, da orla à casa da mãe. Né? Então, por uma dificuldade, uma incapacidade, né, de reconhecer o ambiente espacialmente, ele não vai conseguir navegar no espaço, certo? Ele vai ter essa incapacidade. É nesse tipo de coisa que ocorre a orientação, né? A temporal, eu acho que já dá de a gente saber mais ou menos como funciona também, né? Já baseado nesse exemplo, né? Então vamos lá. A orientação, ela dá muitas pistas, ou melhor, ela é muito utilizada às vezes, a investigação da orientação, para a gente saber o estado geral do paciente, né? Cognitivamente. Por quê? Porque a orientação ela precisa de um bom funcionamento de todas as funções cognitivas, certo? Então qualquer alteração moderada a grave em outras funções cognitivas como atenção, memória, consciência, é, sei lá, atenção, memória e consciência, ver essas três na cabeça, a gente vai ter provavelmente a gente vai ter uma desorientação da pessoa em relação ao tempo e espaço. Tal qual a orientação é tão dependente dessas outras funções cognitivas, né? E isso fica muito claro também quando a gente entende o fato de que a orientação é uma função cognitiva que ela é muito sensível a danos cerebrais, né? Então qualquer dano cerebral, qualquer lesão que as pessoas sofrem no cérebro, uma das coisas que geralmente se deteriora, se altera, é a orientação, certo? Então vamos guardar esse fato, né, de que a orientação é muito dependente de uma integridade, né, uma plena forma das outras funções cognitivas. Então a gente vai ter a orientação autopsíquica e a alopsíquica. Perdão, peraí, confundi. Então a gente vai dividir a orientação em dois grandes grupos, né, que é a orientação autopsíquica e a alopsíquica, certo? Essas duas orientações, esses tipos de orientações são dois grandes grupos no qual a gente vai dividir, tá? Então vamos começar pela orientação alopsíquica. A orientação alopsíquica é uma orientação que é relacionada ao mundo,
né? E como que a gente se orienta em relação ao mundo? Em relação a tempo, ou melhor, usando o tempo e usando o espaço, certo? Então vamos começar pela orientação espacial, né? A orientação espacial, ela é bem intuitiva, né? Mas para a gente aprofundar um pouco melhor, ela vai envolver capacidades, como por exemplo, noção topográfica. O que é noção topográfica? É o saber onde está exatamente cada coisinha em seu devido lugar, em um ambiente que eu conheço. Então, eu sei onde está minha cama dentro do meu quarto, minha televisão, meu banheiro, se eu for ricão e tiver uma suíte. Né? Eu sei onde está o meu espelho. Então, isso é noção topográfica, é noção de como as coisas estão arranjadas, estão organizadas. Né? Mais especificamente, a orientação espacial também vai envolver a noção geográfica, certo? Então, as pessoas elas vão, a pessoa que vai se orientar espacialmente, ela tem que ter noção do país que ela está, se o país que ela está fica mais ao sul, mais ao norte, certo? Qual continente que ela está, né? Então, isso vai envolver orientação espacial. A pessoa ela vai ter que ter uma noção de continuidade, ou melhor, perdão, de distância, né, em relação aos espaços. Então a pessoa tem que saber, por exemplo, se ela quer ir ao banheiro e ela está no quarto dela, como chegar nesse banheiro. Se a pessoa não souber isso, então ela está afetada, ela está desorientada espacialmente. Tem que ter essa noção de navegação. Por isso que eu dei aquele exemplo para vocês no início, né, da pessoa que quer chegar na casa da mãe, não consegue. Por quê? Porque ela está desorientada espacialmente. Ela não consegue reconhecer onde ela está, ela não vai conseguir navegar no espaço, né, que ela está. E também noção de distância temporal, né? Então, quantos quilômetros tem daqui para a aula da cidade? Quantos quilômetros tem da casa da minha mãe para a casa do meu tio? Certo? Então, isso é noção, é orientação espacial. São essas capacidades, certo? Agora, para orientação temporal, a gente precisa de capacidades, né? Ou melhor dizendo, a gente vai englobar nessa capacidade de orientação temporal capacidades como a de percepção de tempo, né? Que é a noção de existência do tempo, certo? Então é eu perceber que existe algo que acontece, né? Que eu não consigo enxergar, que está aqui, mas não está aqui, né? As coisas vão mudando e vão se alterando, né? E vão se desenvolvendo, tendo um fim, né? Então, através dessa alteração que ocorre dentro de uma duração, eu dou nome para algo que a gente vai chamar de tempo, né? Que é essa duração das coisas. Essa é uma. Então, eu ter noção de que isso existe é uma capacidade de orientação temporal, certo? Vamos precisar também, para nos orientar temporalmente, da noção de intervalo de tempo. Né? Não só preciso saber que o tempo existe, eu preciso saber que existem intervalos de tempo. Então, existem coisas que têm um início, têm um meio e têm um fim, certo? Um jogo de futebol tem um início, tem um meio e fim. Um ser humano nasce, vive e morre. Né? Intervalos de tempo. A noção de que dentro dessa coisa que eu chamo tempo, existem pequenos bloquinhos, pequenas divisóriazinhas que vão dar intervalo de tempo de alguma determinada coisa. Eu vou precisar também representar o tempo mentalmente, através da minha língua. Então, eu estou dando essa aula aqui há 1 hora. 1 hora é uma forma de nomear, de representar mentalmente o tempo. Eu estou há 3 dias gripado. Né?
outra forma de representar o tempo, dias, né? Então envolve isso, né? E a capacidade de processar o tempo, né? Para mim processar o tempo, eu preciso pegar os estímulos que estão no ambiente, os estímulos do ambiente, né? E processá-los para pegar e tentar entender qual é o tempo que eu estou mais ou menos. Ah, então tá meio claro, daí de dia, deve ser mais ou menos 2 horas da tarde. Ah, nossa, mas tá meio muito quente, então acho que não, deve ser meio-dia. Ah, não, mas a rua tá muito movimentada, né? Então, meio-dia a galera já tá meio parada, né? Não tá tão movimentado aqui. Então deve ser, sei lá, 1 hora da tarde. 1 hora da tarde é o horário que eu devo estar. Vou ver no meu celular, 1 hora e 15. Sabe? A gente se orienta em relação ao ambiente. Então isso acontece. E a gente vai ter a capacidade autopsíquica, né, de se orientar, que é bem simples, né, bem intuitiva. Né, é a capacidade da gente entender quem sou eu, né, até onde o meu corpo vai, né, quantos anos eu tenho. Né. Então, essa noção autopsíquica ela vai envolver também questões temporais e espaciais e narrativas, né, de qual é a minha história, de onde eu venho, blá blá blá. Mas ela vai usar essas dimensões de orientação não para o mundo, mas para si próprio, certo? Então, beleza. Uma coisa que é importante lembrar, como eu falei para vocês anteriormente, a capacidade de orientação é muito afetada, muito sensível a danos cerebrais. Mas dentro da própria orientação, como a gente organizou ela em autopsíquica e alopsíquica, existe o nível de sensibilidade que vai do maior para o menor, né? Do menor para o maior. Que é basicamente o seguinte, né? A noção temporal ela é a mais complexa, é a que é mais a gente demora conseguir como seres humanos, né? Mais tardia para a gente entender perfeitamente como o tempo funciona. Ela então é a mais sensível, né? É a que mais é... Eu falei disso já. Não lembro se eu falei, mas eu vou falar de novo, que é bom que fica fixo. Ela é a mais sensível, né? Então ela também é a mais complexa, né? Em termos de cognitivos. Aí a gente vai ter a noção espacial. A noção espacial fica no meio termo. Né? E depois da noção temporal ser afetada, geralmente a próxima que vai ser afetada se a situação do indivíduo se agravar é a espacial. E por último, a autopsíquica. Certo? Então a gente tem essa hierarquia de complexidade, né? Em que a gente tem orientação temporal, espacial e autopsíquica. Quando a gente pega um indivíduo que tem a orientação autopsíquica afetada e ele entra num quadro de melhora, a gente vai geralmente ter a recuperação dessas capacidades na mesma ordem, só que do inverso. Então, a autopsíquica se recupera, espacial se recupera, temporal se recupera. Legal? Agora atenção aqui, porque essa é uma parte que confunde. Né? Isso não significa que não possa ocorrer do indivíduo com uma capacidade temporal preservada, funcionando bem, tenha uma capacidade espacial alterada, ou autopsíquica alterada. Pode acontecer. Não é o que mais acontece, né? Geralmente não é assim que funciona, mas existem exceções. Né? Isso porque, embora essas regiões sejam muito integradas, né,
Pode acontecer de uma região que está mais ligada a uma função específica, né? Então, uma região que está mais ligada a tempo, outra a espaço, outra autopsíquica, se afetem de forma isolada ali, gerando só uma perturbação, né? Por exemplo, na noção autopsíquica, e o tempo e o espaço estão ali funcionando bem. Pode ocorrer sim, mas não é a regra, certo? Existem duas condiçõezinhas que é bom te lembrar que estão muito ligadas à desorientação espacial, que é a simultaneognosia, que é a incapacidade de reconhecer o todo de uma figura, embora a pessoa consiga reconhecer os detalhes, e a prosapagnosia, que é a incapacidade da pessoa reconhecer faces que ela já viu, já conheceu antes, né? Veja que as duas situações aqui, duas condições, a gente tem perturbações da capacidade de reconhecimento visual da pessoa, né? Que é uma das formas da gente reconhecer o espaço, né? Pela visão. A visão é o nosso sentido mais, vamos dizer assim, mais útil, né, pra gente. Então, é natural que problemas na visão, em funções relacionadas à visão, a gente tenha problemas relacionados à orientação espacial. Então, a gente vai ter tipos de desorientação também, né? Os tipos de desorientação vão envolver diversas causas diferentes, né? Que vão culminar numa desorientação, né? Então, a mais comum que acontece mais é foda, né? Mas a mais comum é a desorientação ligada ao rebaixamento da consciência, que também é chamada de desorientação por turvação ou confusão, né? Que é uma desorientação que acontece porque como o indivíduo tem a consciência rebaixada por uma causa, ele vai ter uma capacidade menor de apreender os estímulos que estão ao redor dele. Né? O que é consciência? Né? É a percepção do meu ambiente, né? e de mim. Então, se eu não consigo perceber o meu ambiente e não consigo perceber eu mesmo também, é claro que eu não vou conseguir me orientar, porque eu me oriento baseado nessas informações. E essas informações estão diminutas, elas estão turvadas, né, nesse momento. Então, a orientação ela vai se encontrar prejudicada nessa situação, devido a essa redução da captação do ambiente. Vamos ter a desorientação por déficit de memória, né, que é uma desorientação que vai acontecer. Perdão. Desorientação por déficit de memória, também chamada de desorientação por déficit de memória imediata ou memória recente. O que acontece nessa desorientação? A pessoa não consegue lembrar do que aconteceu com ela há poucos segundos atrás. E isso vai desorientar extremamente a pessoa, porque ela não vai ter uma experiência de fluxo, de continuidade temporal e espacial. Então a pessoa está caminhando e ela não vai lembrar por que ela está caminhando, não vai lembrar de onde ela vem, né? Não vai lembrar que horas era há pouco tempo atrás. Então, desorientação. Né? Como eu falei para vocês, memória alterada, desorientação alterada. Né? Consciência alterada, desorientação alterada, orientação alterada. Muito sensível a outras funções cognitivas. A gente vai ter desorientação demencial também, que lembra muito a desorientação amnésica, que eu acabei de falar. Minética, né, na verdade. É amnésica. Só que a gente vai ter o adicional, né, vai ser pior. Por quê? Porque a pessoa não vai só não conseguir lembrar do que aconteceu recentemente, mas ela também não vai conseguir reconhecer o ambiente ao redor dela, porque ela não consegue ter funções cognitivas suficientes para entender o ambiente ao redor dela. Ou seja, não há só uma incapacidade de lembrar, há uma incapacidade também de reconhecimento, certo?
E essa incapacidade de reconhecimento acontece por conta de uma redução global das funções cognitivas. Então a pessoa se encontra numa situação realmente muito deplorável. Né? A desorientação. Há a desorientação também apática ou abúlica. É abúlica, né? Abúlica com a. Abúlica, que está relacionada ao humor, né? Humor disfórico. Que é uma desorientação que é muito comum em transtornos depressivos graves, né? Severos. Em que a pessoa ela vai se encontrar um humor tão deprimido que vai acarretar num desinteresse, numa apatia, numa indiferença em relação ao tempo e ao espaço que ela se encontra. Então, a pessoa indiferente a essas informações, devido ao seu humor alterado, ela não vai conseguir ter energia ou motivação para ir lá e entender que, porra, onde é que eu tô? Que tempo é hoje? Né? Então, essa desorientação não é que a pessoa não consiga, não tenha a capacidade de entender isso. Ela só não tem a motivação, não tem o interesse, né, devido ao seu humor disfórico. A gente vai ter desorientação delirante, que acontece quando a pessoa, o indivíduo, ele acredita que ele está num tempo e num espaço diferente do real. Né? É uma desorientação devido à psicose. Né? E pode acontecer o fenômeno dessa desorientação de orientação dupla. Então a pessoa ela entende, ou melhor, ela reconhece alternadamente que ela está no tempo e no espaço do delírio, e em outro momento ela reconhece que ela está no tempo e no espaço atual. Né? E isso não implica que ela, na verdade, ela tem insight do delírio. Né? Que ela reconhece que existe um delírio, que esse delírio não é real, e blá blá blá. Não, isso acontece sem o insight disso. Né? Então a pessoa ela fica meio que numa alternância confusa. Né? A gente vai ter desorientação por déficit intelectual, que é uma desorientação que acontece porque a pessoa não consegue reconhecer o ambiente ao redor dela, no sentido de entender, não ter capacidades intelectuais suficientes para entender o ambiente ao redor, as pistas visuais, ou então táteis, né, de audicionais, eu ia falar, pistas auditivas, né, do tempo. Como eu falei, né, a gente reconhece o tempo e espaço pelos as nossos sentidos, certo? Então a pessoa não vai conseguir pegar essas informações, integrar, entender e transformar isso numa orientação temporoespacial. Vamos ter desorientação por dissociação histérica, dissociação ou histérica, né? Desorientação por dissociação ou dissociação histérica, que é quando a pessoa ela se encontra numa espécie de experiência emocional extremamente estressante, intensa, né? Que vai fazer com que ela se dissocie, se desconecte da realidade, né? E não consiga se orientar espacialmente. Então a gente tem aí uma espécie de dissociação. A pessoa ela sai de si, se desorienta inclusive autopsiquicamente, né? E isso vai acarretar no efeito cascata dela se desorientar espacialmente e temporalmente. Aí tem a desorientação por desagregação, certo? A desorientação por desagregação acontece quando a gente tem situações em que um cérebro do indivíduo já se encontra numa papinha, né, de neurônios. E nesse sentido o indivíduo não consegue manter uma coerência lógica no seu pensamento, né, na sua interpretação do mundo. Então ele fica incapaz, digamos assim, de entender o que está acontecendo. Lembra um pouco o déficit intelectual, né, essa situação. Só que diferente do déficit intelectual, em que a pessoa ainda consegue, embora com dificuldade, entender um pouco, aqui a pessoa só se encontra meio que
com as funções cognitivas desligadas, mas assim, muito reduzidas, né, no geral. Ali, digamos assim, tinha algumas capacidades atencionais, de memória, legal, funcionando legal, né? A intelectual, né, a de entender que não estava funcionando bem. Aqui a gente tem digamos assim, uma incapacidade de incoerência devido à incapacidade de juntar, integrar as informações que a gente recebe e integrar as funções cognitivas e então resultar no entendimento do que está acontecendo. Né? Isso acontece muito com pessoas com psicose, com esquizofrenia grave. Né? E esquizofrenia, ela está muito ligada a sintomas de neurodegenerativos. Né? Se você for pegar uma pessoa com esquizofrenia, se você for ver, com o tempo o cérebro dela vai se degenerando, assim como a demência, o quadro demencial. Então, essa desorientação por desagregação, a gente pode dizer que ela também se interpõe com a desorientação por, por demência. Né? Qual que é a diferença real aqui, né, na verdade? Eu não sei. Não sei por que colocaram diferente. Né? Eu chuto que seja porque aqui há um foco maior na incapacidade lógica da pessoa, né? Da alogia, que é a capacidade de sustentar um discurso de forma lógica. Né? Devido a essa incapacidade, então a pessoa ela fica desorientada. Não, vai, eu não vou arriscar nenhum tipo de entendimento aqui. Eu só não entendi por que eles separaram isso. Mas ok. Aí a gente tem a desorientação quanto à propriedade. A desorientação quanto à propriedade está muito ligada a déficit intelectual e esquizofrenia. E também a déficit intelectual na esquizofrenia. Né? Então eu creio que seja uma desorientação que esteja ligada a delírios, pequenos delírios, né? Tipo assim, de idade. Então a pessoa acredita rigidamente que ela tem 5 anos a menos ou 5 anos a mais. E quanto a um déficit intelectual mesmo, de entendimento de que a pessoa envelheceu, não tem mais a tal idade, ou de que o tempo não passou ainda e que ela ainda está em tal idade. Né? E, enfim, esses, meus amigos, foram os tipos de desorientações, né? Com suas diversas causas e efeitos diferentes. Explicação sobre o que é essa tal de orientação, como ela se divide, né, em vários tipos, como eu acabei de explicar. E é isso aí. Fechou.